O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. De satisfação, estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Raquel Exer, ela que é nutricionista do Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade, participa hoje conosco justamente para dar dicas importantes, cuidados com a alimentação, o pessoal que está na praia, o pessoal que está viajando, enfim, para manter a saúde sempre em dia, importante, né? A gente realmente observar alguns detalhes, e é nesses detalhes, nesses particulares que nós vamos entrar agora. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-la mais uma vez aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. E a alegria maior ainda é poder compartilhar aí com o nosso público ouvinte, telespectador, informações, né, sobre as questões da alimentação para manter a saúde. E gostaria realmente de começarmos por esses detalhes. O pessoal que está na praia lá, comendo aquelas guloseimas, aproveitando, desfrutando do período de férias, mas não pode perder de vista justamente aquilo que a gente tem que estar sempre preservando, que é a saúde. E a alimentação é fundamental nesse sentido. Vamos entrar nessas minúcias. É verdade, assim, as férias não podem se tornar um pesadelo, né? Então, é um momento de se divertir, de descontração, e muitas vezes as pessoas acham que a dieta também tira férias. Então, a alimentação tem que ter um cuidado, principalmente nesse período de calor, praia, em que as pessoas vão para a piscina ou vão para a beira da praia e ficam se alimentando ao longo do dia lá. Ter cuidado principalmente com a higiene dos alimentos, porque muitas vezes são de ambulantes ou compram em barraquinhas. Se não tem uma boa conservação, dependendo do alimento, pode gerar transtornos, né, para a saúde, intoxicação alimentar. E também pessoas que estão cuidando da forma física têm que ter esse cuidado de repente levar o seu lanche para a praia, levar frutas, sanduíche natural, cuidar com as guloseimas de beira de praia fritas, né, que tem muito peixe frito, pastel, coisas que são mais gordurosas e que não alimentam tanto e acabam elevando as calorias do dia e aumentando o peso.
Realmente esse é um cuidado importante, imprescindível, né? Se deixar de ter, principalmente nessas questões, você falou nas gorduras, normalmente gordura saturada, Exatamente. e que essas realmente colaboram, inclusive, para a questão do colesterol. E outros aspectos também a ser considerado é justamente aquela situação dos riscos que podem propiciar a pessoa que está consumindo aquele determinado alimento em função daqueles frutos do mar, que tem que ter todo um cuidado, toda uma conservação. Eu gostaria, inclusive, que você falasse desses riscos em particular. Os frutos do mar da beira de praia, se não forem de uma boa procedência, um bom armazenamento, além da intoxicação alimentar, ele pode trazer outros prejuízos, né? Entrando nessa parte das gorduras e do colesterol, geralmente os frutos do mar, como o camarão, ele tem um nível maior de colesterol, e ainda mais se for frito, né, a milanesa, que a maioria das vezes as pessoas consomem, aí sim, aí a gente tem mais gordura, e a gordura saturada, que é a pior gordura, né, que pode causar. Não só os alimentos que são fritos, muitas vezes, não só na beira de praia, mas nos fast foods, enfim, se tem muito produto industrializado, muita gordura hidrogenada, e essa também faz muito mal, né? Às vezes a gente acha que a gordura só que está aparente no alimento é que prejudica o organismo, aumenta o colesterol, mas muitas vezes salgadinhos, biscoitinhos, que aparentemente não são fritos, contêm, né, muita gordura saturada. Isso a gente tem que ter cuidado, principalmente com as crianças que adoram ingerir esse tipo de alimento, né? Biscoitinhos e guloseimas que podem estar aumentando, além da gordura, o açúcar também. Que é importante observar, né? Porque realmente os níveis de glicose podem ser acentuados, e dependendo da pessoa que tem, por exemplo, acometida de diabetes, ou coisa que vale, pior ainda, né, nesse aspecto, e os cuidados são fundamentais. Outra situação também que se fala muito e existem dúvidas é a relação com a questão justamente da gordura. Quando você fala, o pessoal já se remete à questão dos óleos, né? Então, o óleo vegetal, né, o azeite de oliva e outros derivados, no caso, eles têm suas propriedades mantidas quando estão in natura. E eu gostaria que você falasse, observasse também na questão da queima, porque isso realmente dá um diferencial. Exatamente. Existem vários tipos de gorduras e óleos, né? O azeite de oliva, que todo mundo conhece por ser um óleo bom, realmente ele é benéfico quando utilizado in natura. No momento em que tu aquece esse óleo, que tu coloca ele em altas temperaturas, ele perde as propriedades. Os óleos, em geral, quando são acometidos ao aquecimento, eles mudam a sua transformação molecular, né, e se transformam em gordura saturada. Principalmente se esse óleo é reutilizado. Então, à medida que vai havendo uma reutilização, o que muitas vezes acontece em restaurantes e quiosques é de usar sempre o mesmo óleo para fazer várias frituras. E quanto mais tu vai utilizando aquele óleo, mais ele vai se saturando e mais prejudicial ele é para o organismo, né? É por isso o cuidado com os fast food, né? Porque na verdade boa parte deles são feitos dessa forma. Existe inclusive já pesquisas que indicam, né, problemas cardíacos seríssimos nesse aspecto, né? E claro que falando nisso e entrando nesses aspectos, vamos falar agora das providências, o que pode ser feito aí para evitar, sem deixar de usufruir, de usar, né, da boa alimentação. Exatamente. Existem várias maneiras da gente ter esses cuidados na praia, né? Uma delas é providenciar o seu próprio lanchinho. Levar, de repente, para a beira da praia as frutas, fazer um sanduíche natural, porque aí tu evita de ter que ir comprar, de repente, alguma coisa frita ou algum lanche mais rápido. Sem deixar de entrar nessa questão assim de comer frutos do mar, de repente dá para fazer na sua casa ou procurar algum restaurante que tenha frutos do mar que sejam refogados ou grelhados, que existem bastante essas opções. Então tu vai estar aproveitando do que o verão tem de bom, sem ter que realmente estragar todo o planejamento do ano, né? Além disso, assim, beber muita água, tomar suco de fruta, a hidratação é fundamental. Nessa época tem água de coco, que hidrata bastante, tem bastante minerais, então isso é bem importante. Cuidar também os sorvetes, né? Porque o sorvete ele tem bastante gordura, então se fizer muita questão de daqui a pouco estar tomando um picolé ou alguma coisa assim, escolher os que têm sabores de fruta, que hoje em dia existem bastante no mercado e até em versões light diet.
E evitar os achocolatados, os cremes, porque esses sim têm um teor maior de caloria e de gordura. Estamos aqui conversando, doutora Raquel Exel, nutricionista, trazendo dicas importantíssimas para esse painel maravilhoso que estamos aqui desfrutando, né? O pessoal que está na cidade, que está na praia, que está na serra, enfim, mas preservando, é claro, a sua saúde através da alimentação. E por falar em alimentação, nós temos oscilações na pressão também, e existem alimentos que colaboram tanto para elevar como baixar, ou seja, para monitorar e deixar a pressão adequada. E eu gostaria que você desse algumas dicas nesse sentido também. O verão também influencia bastante na pressão, né? Tanto quem tem a tendência a ter pressão mais baixa, nesses dias de muito calor, acabam tendo mal-estar. E as pessoas que têm já um controle de pressão, que têm picos de pressão alta, têm que procurar evitar os alimentos com mais sódio, né, e os alimentos com mais gordura. Primeiro porque eles podem alterar o peso, então a pessoa que tem um excesso de peso pode prejudicar a pressão, aumenta a pressão. Segundo que o sódio em excesso, ele é responsável por esses picos de pressão. Então, além do sal que a gente coloca nos alimentos, é importante dar uma olhada nos rótulos, porque no rótulo diz quanto de sódio aquele alimento tem. Então, de repente, se a pessoa está fazendo um controle, é importante ela olhar se aquele alimento tem mais de 400 miligramas de sódio, ele é considerado um alimento rico em sódio. Então, de repente, essa pessoa que faz o controle deve ter esse cuidado. Fora isso, todos os alimentos industrializados, em geral, têm na sua composição sódio, mesmo que não seja um alimento salgado. Às vezes o alimento doce também tem sódio, então tem que dar esse cuidado. Nessa época o que acontece também, às vezes é muito churrasco, carne salgada, cervejinha, aquele álcool, então tudo isso também influencia. O álcool também pode estar elevando esses valores de pressão, e o churrasco, se tiver muito sal, também pode estar prejudicando. Dicas aí para os gaúchos, né? Tomarem cuidado aí na hora de comer aquele churrasco, né? Do final de semana, maneirar um pouco no sal e preservar a saúde, que é importante a gente dar esse tipo de dica. E na questão dos alimentos em si, além de evitá-los no caso, vamos dizer, pessoas tendo picos de pressão, existem também alimentos que colaboram, né? Por exemplo, a água de coco, ela colabora com a redução da pressão, vamos dizer, para manter os níveis e tudo mais. Gostaria que você desse algumas dicas nesse sentido, pessoal que está ligado aí, de repente passando e tendo dificuldade de buscar auxílio médico imediatamente, existe também a possibilidade, através da alimentação, fazer esse controle. Exatamente, assim, uma das primeiras dicas, assim, para regularizar a pressão é a hidratação, né? Então, como tu disseste, da água de coco, ela sim hidrata bastante e ajuda, e a água em geral, se manter hidratado, porque muitas vezes a desidratação pode ser um dos sintomas, muito mais por causa desse calor, as pessoas acabam suando mais, então tem que se hidratar. No geral, ter uma alimentação mais leve, rica em frutas, carnes magras, procurar comer bastante salada e legumes, fazer exercício, isso também ajuda muito a regular a pressão. Claro, dependendo de cada situação e idade, procurar sempre um profissional ajuda para fazer uma caminhada leve ou um treino um pouco mais pesado, dependendo das condições do paciente. Mas, no geral, ter uma boa alimentação, rica em frutas, verduras, uma boa hidratação e praticar atividade física. Isso não tem erro, né? Para se manter sempre saudável. Sempre saudável. Sem dúvida nenhuma. Então, doutora Raquel, claro que essas situações todas a gente vive no dia a dia, e existem situações aí que são importantes a gente considerar, principalmente na reeducação alimentar. É o que nós vamos conversar em seguida, depois do nosso break. Continue ligado que no instante só a gente volta. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e estou aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licuro, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade.
De volta, continuamos aqui com a nutricionista, doutora Raquel Exel, que participa hoje conosco no programa, dando dicas importantíssimas aí para você que está curtindo o verão, você que está curtindo aqueles momentos de férias, claro, né, não pode esquecer, evidentemente, e como ela disse, né, a saúde não tira férias. Nesse sentido, a gente tem que preservá-la e ter todo o cuidado nesse sentido. E por falar nisso, uma das coisas que realmente a gente bate bastante, tem sido algo que a gente vem trazendo assim, para dentro da pauta do nosso programa, é justamente a questão da reeducação alimentar e da sua importância. E eu gostaria que você falasse sobre isso, né, e desse também algumas orientações. A reeducação alimentar, ela é um planejamento de vida, né? Mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, e é muito mais do que só fazer uma dieta ou um tratamento por um período. Então, a ideia da reeducação alimentar é realmente trazer para a sua vida a qualidade através dos alimentos. A pessoa que está acima do peso, ou não necessariamente só quem quer emagrecer, muitas pessoas procuram já o consultório preocupadas em prevenir isso, prevenir esse excesso, prevenir as doenças que a má alimentação pode causar. Então, quando se fala de reeducação alimentar, é tentar entender o processo que os alimentos fazem no corpo da gente, né? O quanto mais tu come produtos industrializados, gordurosos, com mais sal, enfim, a gente sabe que isso vai, a longo prazo, está causando algumas doenças. Como as doenças causadas pelo excesso de peso e pela alimentação, elas são silenciosas, muitas vezes a gente deixa acontecer para prevenir, para medicar, né? Então, o ideal seria a gente tentar prevenir, a reeducação alimentar faz isso. Então, tu traz para o teu dia a dia alimentos que são considerados saudáveis, nisso tu vai ter uma melhora na disposição, no sono, na pele, na forma física e também na tua saúde. Então, prevenindo que diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, todas essas doenças que são predominantemente risco de obesidade, excesso de peso, a gente possa estar prevenindo. Como dica para uma alimentação, uma reeducação, fica, como eu disse antes, assim, a gente procurar um profissional para nos orientar, porque muitas vezes a gente sabe que deveria se alimentar, mas não sabe as medidas, talvez, e procurar, além disso, também fazer exercícios. Eu gostaria de dar um destaque especial, porque as pessoas têm distinções, e cada caso é um caso. Eu gostaria que você entrasse nesses detalhes, porque, por vezes, para uma pessoa, um certo determinado alimento tem um resultado, para outra, outro. Então, esses aspectos também são fundamentais considerar. Isso é bem importante, principalmente na atualidade, que a gente tem muitos tipos de dietas, né? E tem muita informação também na TV. Às vezes a gente vê, o fulano está fazendo uma dieta, o outro está emagrecendo, e nem tudo que uma pessoa faz serve para outra. É importante saber que cada pessoa tem alergias alimentares, alimentos que são importantes ingerir, algum tipo de deficiência, tem pessoas que têm mais excesso, tem pessoas que têm menos excesso de peso, então a nutricionista vai poder orientar qual o melhor tipo de dieta e qual o melhor tipo de alimento, até pela rotina do dia a dia da pessoa. Porque tem muito assim, não, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, mas eu trabalho, não consigo parar, aí eu como desregrado, eu tenho que comer na rua. Então, para tudo isso a gente consegue dar um jeito. Mesmo para quem come na rua, tem opções que a gente pode estar manejando, lanchinhos que pode levar junto, enfim. Então, é importante cada pessoa saber que o melhor sempre é ter uma dieta junto com um profissional que vai poder estar auxiliando em qual alimento e qual horário é melhor. Com orientação. Com orientação. Tá certo, é isso aí. Então, doutora Raquel, estamos chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista. É uma grande satisfação mais uma vez recebê-la aqui, trazer, claro, informações importantíssimas e dicas, né, para o pessoal que está aí ligado na nossa programação. Nesse sentido, nesses minutos finais, eu gostaria que você fizesse as suas considerações e agregasse aquilo que eu julgo importante, inclusive finalizando com mais dicas. Eu gostaria de agradecer muito a participação. É sempre muito bom poder estar trazendo um pouco de conhecimento e dicas, né, que eu sei que sempre ajudam, e dizer que estou sempre à disposição, se precisarem, enfim, e tenham consciência nessas férias. Temos muitas férias pela frente, então aproveitar com os familiares, com os filhos, sempre com saúde, acho que isso é mais importante. Muito bom. Então, vamos agradecer aqui a participação, doutora Raquel Exel, nutricionista, trazendo dicas importantíssimas e, é claro, você que curtiu aí o programa, com certeza, como ela disse, se coloca à disposição.
As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência.